Olá, então esse é o vídeo explicando o teste online 5 de Física Computacional e no meu caso eu tive duas alternativas aqui, a letra A para explicar de maneira sucinta, mais clara e completa qual que é a diferença entre os métodos de integração do trapézio, Simpson e Romberg. E também na letra B pediu para resolver o exercício 5.1 do livro texto. Tá, então eu fiz aqui nesse notebook em Julia, igual todas as outras vezes. Copiei aqui o enunciado do exercício 5, do exercício 5.1 e o exercício 5.1 ele fala que vai ter um arquivo com duas colunas, né? T de 0 a 100 e velocidade com valores, e é para a gente calcular o deslocamento aqui na letra A, né? Ele pede para plotar isso daqui do jeito que está e pede para calcular o deslocamento. Depois na letra B pede para fazer um gráfico dessa função aqui, que são só esses valores, e o deslocamento em função do tempo. Então a parte 1 daqui da minha apresentação vai ser essa parte de integração numérica e os seus métodos, que no caso eu vou comentar de 3, né? Bom, uma integral, se a gente for resolver de forma analítica, a forma que a gente diz que resolve uma integral definida, né? Uma integral de a até b de uma função f de x, que o resultado dessa integral vai ser um fão, que seria tipo uma antiderivada, seria a primitiva de f, no ponto b menos essa antiderivada no ponto a. Então esse fão de b menos fão de a é igual à integral de f de x no ponto a até o ponto b. O problema é que calcular essa antiderivada de forma computacional, né, ela é meio difícil. Você até tem técnicas de programação simbólica que permite fazer esse tipo de coisa. Ele vai meio que montando uma árvore a partir das operações e tem uma série de regras. Só que não é tão trivial, existem funções que é muito difícil e de qualquer forma você gastaria menos tempo pelo método numérico. Então, o que a gente quer fazer aqui é tentar entender como que esses métodos numéricos funcionam. De maneira simplificada, esses métodos numéricos eles tentam meio que implementar a soma de rima, e aqui eu tenho um exemplo para dar uma visualização para o que eu estou querendo dizer. Então, eu vou ter uma quantidade n de fatias dentro do intervalo de a até b, né, que eu vou definir. E cada tamanho dessa fatia a gente vai chamar de h, que vai ser b menos a dividido por esse n que eu comentei, que é o tamanho, né, de cada um desses intervalozinhos. Então aqui, por exemplo, eu tenho a soma de rima à esquerda, então os pontos eles estão alinhados à esquerda. Você também pode alinhar na direita ou pode fazer pelo ponto médio. E aí, se eu não me engano, tem até uma técnica de integração numérica dessa forma. E aí, geralmente usam ponto médio, e aí, se eu não me engano, o nome é técnica do ponto médio. Enfim, aqui eu tenho para quando a quantidade de barras desse n é igual a 5. Se eu mexer aqui no meu slider e aumentar, por exemplo, para 9, você vê que agora eu tenho 9 barras, e as barras ficaram mais finas, consequentemente, para poder caber tudo. E aí, a nossa hipótese aqui é que conforme você for diminuindo a quantidade de barras, o tanto que você calcula mais, por exemplo, no caso aqui à esquerda, né, você tem essa região, eu apontei com a mão na tela aqui, que você tem essa região aqui que está em roxo, você está contando a mais, e essa região que está aqui em laranja, você está conseguindo ver, né, a função atrás, significa que você está deixando de contar. Então, se a gente aumentar o valor aqui, por exemplo, 45, você já vê que a quantidade que você perde ela vai meio que diminuindo conforme o tempo passa. Se eu colocar um valor aqui muito grande, por exemplo, o máximo que chega aqui que é 100, você vê que fica bem ajustado, mas se eu der um zoom, você vê que continua ainda sendo uma aproximação, não vai ser um valor perfeito. Para esse caso, existe algum caso que pode ser o valor perfeito? Sim, se você tiver uma função constante, por exemplo, vai dar um valor certinho. Então esse é o método que a gente chama, e bom, é só uma intuição, né? Só para dar uma ideia. E aqui essa função é cosseno de x mais 2. Aqui embaixo eu comento sobre o método trapezoidal. Qual que é a ideia?
A ideia é que a gente, ao invés de o topo, né, dessas barras é uma linha reta. Mas e se ao invés de ser uma linha reta, a gente tentar fazer uma linha que acompanha a função, né? Então, ao invés de ter uma linha cruzando aqui, você vai ter uma linha de um ponto ao outro. É mais ou menos isso. E você faz essa... Você tem uma forma de chegar nessa conta aqui, uma demonstração, mas que por conta do tempo eu não vou falar como chega nesse resultado, tá no livro, porque tem que falar 3 métodos, mas a letra B em 15 minutos não vai dar. Enfim, tem esse negócio aqui, que é o resultado que a gente tem que implementar, que é o que nessa função aqui a gente está fazendo. Eu defino a nossa f de x aqui, que é cosseno de x mais 3, e eu defino o f1 de x, que é o resultado. Eu estava testando antes para o exponencial, por isso que está comentado. Não achei que provava o ponto de uma forma boa, os gráficos ficavam meio feios, eu desisti. E aí eu defino ponto A, 0, ponto B, 5π sobre 2. E agora eu tenho aqui uma visualização, um gráfico, mostrando como é que o nosso método trapezoidal ele teria essa representação visual, né? Então, com 7 barras, a gente tem mais ou menos esse comportamento aqui, né? Se eu for aumentando, você vê que as linhas elas vão acompanhando melhor o valor original, né, da função, que é essa linha laranja mais grossa. Eu estou gravando esse notebook aqui, ele está meio grande, e aí gerar os gráficos está meio pesado, mas... Anyway, para quando aqui é valor igual a 20, eu também vou dar um zoom aqui só para você ver como já está bem mais justo em relação ao outro lá, né, o ponto à esquerda. E aí agora aqui embaixo a gente tem algumas informações. Então, com 20 fatias, vou botar um valor menor aqui. Com 7 fatias, que foi o valor que eu tinha colocado no começo, a gente vê que a distância entre a integral que a gente calculou e a integral verdadeira aqui entre aspas, né, porque tem ainda o erro do ponto flutuante, mas enfim, a distância entre esse valor verdadeiro e o valor que a gente calculou está aqui entre deu 0,1, que é um valor muito alto. Então, se eu aumentar aqui para 21, você vê que o valor já caiu para 0,01. Vou colocar no máximo que chega aqui, que é 30, caiu para 0,005. Bom, descendo aqui, eu tenho um benchmark do trapézio, e aqui ele usa n igual a 100, e ele demora isso daqui de tempo. Agora eu vou explicar o método de Simpson, e pelo mesmo motivo de eu também não ter explicado a origem daquela equação lá no final, que você calcula a aproximação da integral do trapézio, eu também não vou explicar a origem desses somatórios e tudo mais por conta do tempo. Mas a intuição pelo método de Simpson é que algumas funções que você tem essas curvas assim, suaves e tal, você consegue, para cada um desses intervalos que você vai dividindo, em vez de ter uma linha reta entre os pontos, se você tiver uma equação de segundo grau entre esses pontos, você consegue suavizar melhor e acompanhar melhor essa curva, né? E para isso a gente precisa ter no mínimo 3 pontos, e aí com esses 3 pontos a gente consegue aproximar uma curva de segundo grau. E aí, se eu não me engano, acho que a segunda atividade que eu fiz pelo menos foi relacionado a isso. Então, a ideia é essa. A implementação, por sua vez, dessa equação, inclusive essa daqui é a forma estendida que eu resolvi escolher. Então, você faz 1/3 de h sendo esse tamanho, né, da barrinha, vezes f de a mais f de b mais 4, esse somatório aqui de a mais k vezes h. K é a variável aqui é o índice do somatório, e aí você vai fazer isso só pelos ímpares, depois parecido só para os pares. A implementação essa daqui, esse P seria meio que a precisão, porque teve um caso lá para baixo, quando chegar o momento eu explico, mas ao invés de usar o float 64, eu uso o big float, que tem uma precisão arbitrária, mas enfim, deixa isso para depois. Bom,
Assim como no método do trapézio, eu também fiz um gráfico aqui para poder mostrar como que o método de Simpson aproxima. Eu vou diminuir aqui. Então, você vai ter 3 pontos e ele vai tentar fazer uma equação de segundo grau que melhor passa por esses 3 pontos. Então aqui eu só tenho uma região, uma fatia. Eu vou aumentar aqui. Ixi, meu computador tá sofrendo. Agora eu tenho 3 regiões. A parte legal é que nessa implementação eu plotei os pontinhos. Infelizmente você tem aqui um overlap, né, de um ponto com o outro, aí não dá para ver direito, mas enfim. Eu tenho 3 regiões. Cada região, esses são os 3 pontos que eu uso para tentar aproximar essa curva de segundo grau. E você pode ver que mesmo tendo poucas fatias, ele já chega bem perto ali da curva laranja. Se eu aumentar um pouquinho mais aqui para 6, por exemplo, você já vê que está bem bom. 8 já está bem mais legal. E 10. Agora já começa a ficar no ponto que para você bater o olho no gráfico já não faz mais tanto sentido. Mesmo que eu dê um zoom aqui, você vê que ele passa por cima porque a precisão, né, a diferença dos valores está muito pequena. Enfim, para a quantidade de fatias igual a 10, a gente tem essa precisão aqui. Eu vou calcular para 100. Você vê que já caiu para 2 elevado a menos 7. O método do trapézio que a gente calculou lá em cima, quando a gente fazia valendo 100, a precisão tinha só 3 casas decimais. Então, o de Simpson, pelo visto, quando a função ela tem uma cara meio polinomial, a gente consegue usar ela e fica bom, né? Mas, enfim, depois a gente também vai conversar sobre isso, né? A comparação dos métodos. Agora o método de Humberg, esse eu vou passar muito rápido mesmo, porque ele é meio complicado. Mas a ideia é que você vai ficar rodando de forma recursiva o método do trapézio para casos ligeiramente diferentes, e você com isso, fazendo essa recursão, você vai tentando aproximar o valor diminuindo o erro. E essa implementação que eu estou usando aqui, ela foi bastante inspirada na apresentação do Éder Florencio e do Henrique Save. Então na parte aqui do finalzinho do código deles, esse for aqui e essa parte aqui de cima, essa parte aqui teoricamente também, que essa linha você consegue meio que embutir, né, dentro do primeiro laço. Mas enfim, então a lógica foi o que eu puxei daqui, mas enfim, eu traduzi para Julia, mas essencialmente é a mesma coisa. E o legal é que no método de Humberg você roda o trapézio para cada valor de n, que seria n não, né, que ele chama de p. Para cada valor de p, que seria essa precisão, ele faz 2 elevado a esse p menos 1 para calcular pelo método do trapézio. E aí, por conta disso você consegue chegar rápido no valor bom, mas tem que levar em conta que por baixo dos panos você está rodando o trapézio por uma quantidade grande de fatias. Então, talvez o algoritmo demore mais em segundos, mas ele chegue em menos iterações para esse valor aqui de P. Ele precisa de menos para chegar no valor bom. Enfim, esse método, por ser recursivo e ele usar valores que já foram calculados antes, tipo Fibonacci, a gente consegue adotar uma abordagem de programação dinâmica, ou tem gente que chama isso de memoizado, que você cria uma matriz e nessa matriz você vai guardando esses valores intermediários. Conforme você precisa, você acessa essa matriz ou preenche ela de jeitos diferentes. Enfim, é uma técnica de projeto de algoritmo. Foi a forma aqui que eu usei, a forma que eles também, os meninos aqui usaram, né? Enfim, só de curiosidade, né? E aí, o valor que você escolhe como resultado seria o último valor da última linha daqui do negócio.
E esses outros valores aqui você meio que não usa. Enfim, e aí aqui eu estou calculando a integral para a mesma função, mesmos pontos A e B, enfim, tudo igual, não mudou nada. Se eu colocar a precisão valendo 9, olha que doido, o erro é zero, deu certinho o número. Se eu colocar aqui 10, já chega perto da precisão do float. Se eu colocar 8, enfim, também está perto, né? A precisão do float é por volta de 2 elevado a menos 16. É esse valor aqui, precisamente. E aí o que a gente pode ver é o seguinte, se eu rodar para P igual a 10, a gente demora 14 microsegundos. O que acontece se eu rodar aqui a função do Simpson, que a gente viu que era bem melhor, né, do que... Ah não, melhor, já sei. Antes de fazer o que eu ia fazer aqui, eu vou mostrar esse gráfico. Então esse gráfico aqui, ele é o erro relativo dos 3 métodos que eu acabei de comentar. O x aqui, ele seria a quantidade de o valor do n ou o valor do p, no caso do Humberg. Então, quantas iterações eu tenho que fazer para o meu erro chegar no ponto razoável? Esse erro é um erro relativo, então é o erro da integral que eu estou calculando, menos o valor real da integral, né, que é essa conta aqui, o absoluto dessa diferença dividido pelo valor da integral em si, para normalizar. E aí a gente tem isso. Então, o erro daqui da função azul, que é do trapézio, ela cresce numa velocidade mais lenta do que a do Simpson, que é a função, esse laranja aqui. Chega um ponto que a função de Simpson ela atinge um platô. Esse platô, 10 elevado a menos 16, se você reparar, é próximo ali do valor do erro da máquina, porque justamente é esse valor, eu setei na mão, porque chega um ponto que o valor começa a ficar tão próximo do valor real que dá zero, né? E aí, quando dá zero, escala log, enfim, dá errado, tem que setar um mínimo. E o mínimo da precisão da máquina é o valor mais confiável, né? Não tem como ser mais preciso que isso se eu não estou trabalhando com Big Float. Enfim, e aqui em verdinho eu tenho o método de Humberg. Então, se eu quiser ter uma precisão de, sei lá, por volta aí de 10 a menos 15, quanto que eu tenho que calcular para o método de Simpson? Eu tenho que calcular 4096 para o valor de n, né? Então eu vou botar aqui 4096. Se eu rodar, dar esse valor aqui, se eu mandar subtrair para esse negócio, você vê que dá um valor muito próximo aqui de zero, significa que está próximo mesmo. E aí, para esse valor, que lembrando, é o mesmo valor que deu de cima o método de Humberg, quanto tempo demoraria? Então vamos fazer um benchmark aqui. Vamos ver quanto tempo demora para rodar aqui para 4096. E vamos ver se ele é realmente mais rápido em segundos do que o método de Humberg. Por mais que o método de Humberg ele faz 2 elevado, né? E olha só, o mean time deu aqui 294 microsegundos, enquanto o método de Humberg deu 14. A gente teve aqui o coletor de lixo, né, o garbage collector. Talvez a minha implementação do Simpson esteja meio zoada por conta daquele laço. Enfim, talvez tenha como melhorar, mas da forma mais direta assim que você pode implementar, o método de Humberg ele acaba sendo melhor. Ele encontra um resultado muito bom em menos tempo, medido em segundos, do que o de Simpson e o de trapézio. Bom, esse gráfico aqui, então, é isso para mostrar o erro, como que as coisas se aproximam. É meio injusto colocar essa função verde aqui, o método de Humberg, na mesma escala, porque o valor de P, ele... Não sei, acho que eu teria que colocar, talvez, 2 elevado a P, porque 2 elevado a P menos 1, que seria o valor, né, que você roda dos trapézios, mas enfim, eu fiquei em dúvida como é que eu representaria isso. Mas o ponto não é exatamente... É só para dar uma ideia, não é para você usar esse gráfico aqui como
enfim, como uma verdade absoluta. Bom, já passou 20 minutos e ainda falta falar o item B, mas é porque, enfim, esse falar de forma concisa, completa e boa, enfim, não dá tempo. Beleza. Bolando para frente agora. O exercício 5.1, então, ele tem esse arquivo aqui que a gente tem que importar e ele pede para a gente calcular o deslocamento. Você tem que ler os arquivos e usando o método do trapézio, calcular a distância aproximada percorrida pela partícula x direction as a function of time. Então é para calcular a distância percorrida pela partícula durante todo esse período aqui que tem lá no arquivo, né, de 0 a 100. Então tem 101 itens. Beleza, esse daqui são os itens, eu li aqui, é um CSVzinho, né, separado por um tab. E esses são os valores aqui do tempo, da velocidade. Esse aqui é o gráfico da velocidade em função do tempo. É mais ou menos esse cosseno aqui. Beleza, então agora a gente tem que calcular a integral, só que a gente não tem uma função contínua, a gente tem uma série de pontos, né? Como é que a gente então faria isso? A ideia que eu tive foi a seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma divisão inteira na hora de fazer o b menos a dividido por n, né? E eu estou arredondando em direção a zero. Só que se por acaso der zero, não faz sentido o tamanho do h ser zero, então eu seto aqui um valor mínimo igual a 1. Esse S e XS é para fazer uma parada lá da frente, não vou explicar agora. Foca só aqui nessa parte do I e aqui. Essa linha que tem o A e B igual a mais 1, B mais 1, é porque os índices em Julia começam de 1 e a forma que eu estou fazendo aqui é por vetor, né? Então tem que começar por 1. Basicamente o que eu estou fazendo eu estou multiplicando pelo H e aí eu faço f de k, que é a variável do laço, vezes esse H, mais f de kh mais 1. Então eu vou ter a altura do valor anterior, a altura do próximo valor e eu vou ter a largura. E aí você multiplica isso tudo dividido por 2, é o cálculo da área do trapézio. Então, o que eu salvo é os valores intermediários para essa soma daqui, e eu também salvo os valores de x, que é o k vezes h, né, para cada um dessas fatias, desses intervalos, porque ele pede para a gente plotar isso. Bom, e eu retorno essa galera toda, né, eu retorno o valor da integral mesmo, ou esse xs e o valor de s. E é o que a gente tem aqui embaixo. E T2 seria o valor da integral que deu, que é 8.21892. Os valores aqui, eu passei 101 para o n, então ele vai usar todo o ponto, como se fosse... Então ele vai usar um ponto e o próximo ponto imediatamente para calcular o trapézio. Então essa função aqui, esse gráfico, né, desculpa, em função do tempo, ele a linha azul seria a velocidade, que são os pontos mesmo que estão no arquivo, e a linha vermelha seria o deslocamento para cada um desses pontos no tempo. Então, se eu vim aqui no começo, fizer uma fatia, a gente vê que é isso aí, os valores, está bonitinho. E aí, por que eu salvei também os valores de x e não só esses valores de s aqui, desculpa. Não, tô doidão. Esse valor aqui de k vezes h, foi mal. Esse que é justamente onde está cada intervalinho. Porque aqui embaixo eu quis tentar fazer um esquema que eu vou plotar, eu vou assumir que o valor correto da integral é quando eu uso 101 fatias, que eu uso todos os pontos, né? E se eu escolher um valor de n entre 1 e 101, entre 2 e 101, desculpa, qual vai ser o meu erro em relação a esse número que eu estou assumindo como correto para cada um desses pontos? E aí seria esse gráfico aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, 25 intervalos, 25 fatias, eu vou calcular, esse trapézio vai ter um monte de ponto entre as duas alturas, né, do trapézio. E aí a gente tem esse erro aqui que é um erro meio grande, né, 0.8.
o valor ideal seria zero, que é quando a subtração dos dois, se a subtração dos dois vale zero, significa que deram a mesma coisa, né? E a gente vê que quando dá 50 aqui, né, 51, começa a ter um erro muito grande, e é porque, como você está discretizando, né, você está fazendo fatias, e aí esse offset da fatia você vai deixar muito ponto para a esquerda, para a direita, né? Você vai deixar muito ponto para a direita que não vai ser calculado, e aí você vai ter um erro muito grande. Enfim, essa foi a minha solução e para os problemas aqui da disciplina. Gastei 25 minutos, muito tempo. Foi mal, mas tinha muita coisa para falar. Enfim, valeu.